Glória a Deus, todos encontraram? Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos agora lá para o versículo de número 13. Versículo de número 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então ele começa agradecendo a Deus. Ele diz: bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Aí no 13 ele fala: em quem também vós estáis. Então nós não estamos mais no mundo, nós estamos em Cristo. Amém, pessoal? Fisicamente nós estamos aqui, nos movendo, andando, falando, mas o nosso espírito, a nossa alma, o nosso pensamento já está no reino de Deus. O nosso nome, ele já está no livro da vida. Glória a Deus. Então nós estamos no mundo e também podemos falar como Jesus falou. Jesus disse assim: eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Jesus, ele sabia de onde ele era. Então Jesus falou: eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Assim somos nós, que estamos em Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos mais daqui. Agora nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra, porque o nosso lugar agora é lá no reino de Deus. Amém? Então ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então isso acontece, uma pessoa só está em Cristo depois que a pessoa ouve a palavra da verdade. A pessoa só passa a estar em Cristo quando ela ouve a palavra da verdade. Então, que palavra é essa? Ele fala: o evangelho da vossa salvação. Então o evangelho é o único caminho que leva o homem até a Deus. O evangelho da salvação, o evangelho de Jesus Cristo, ele é o único que leva o homem até a Deus. É o único que leva o homem a estar em Cristo Jesus. Nós sabemos que existem muitos evangelhos. Evangelho segundo A, segundo B, segundo C. Mas o que nos leva a estar em Cristo é o evangelho da vossa salvação. É o evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho é que nos leva a estar no Senhor Jesus. E aqueles que estão no Senhor Jesus também estão no reino dos céus, no reino de Deus. Porque ele diz: aonde eu estiver, o meu servo também ali estará. Então, se Cristo está sentado nas regiões celestiais e nós estamos com ele, então onde é que nós vamos estar? Junto dele. Se ele está no céu, nós também estaremos. Se ele estiver na terra, nós também estaremos. Pois ele mesmo diz: aonde eu estiver, o meu servo também ali ele estará. Glória a Deus. E ele continua dizendo: e tendo nele também crido, porque a pessoa ouve a palavra, a pessoa ouve o evangelho da vossa salvação, mas não é apenas ouvir, não é apenas a pessoa ouvir e escutar, é necessário que a pessoa creia. Então, no livro de Tiago fala
que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes. Quando é que nós praticamos a palavra? Quando nós cremos. Amém? Porque se uma pessoa ouve o Evangelho e crê, então essa pessoa vai trabalhar pela sua mudança, vai trabalhar pela sua transformação. A pessoa vai trabalhar para poder andar na presença de Deus. A pessoa vai trabalhar para deixar o pecado, deixar tudo aquilo que lhe separa, que lhe afasta de Deus. Porque a pessoa ouviu o Evangelho da vossa salvação e creu. Então ele disse: tendo ouvido o Evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, pessoal? Deus, Ele quer selar o seu povo. Deus, Ele quer selar os seus filhos. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Por que Paulo usou esse sentido, esse exemplo de um selo? Porque naquela época eles usavam muito selo para emitir documentos, cartas, objetos. Então tudo ali tinha o quê? Tinha um selo. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época se usava muito selo. Ia enviar uma carta, aquela carta tinha um selo. Ia enviar um documento, aquele documento tinha um selo. Glória a Deus. E aquela carta que tinha um selo, ninguém poderia abrir aquela carta. Ninguém poderia tirar o selo daquela carta, a não ser o dono daquela carta. Assim são aqueles que creem em Deus. Quando a pessoa crê no Evangelho da salvação, o que acontece? O próprio Deus sela aquela pessoa. Então somente Ele vai ter acesso àquela vida. Somente Ele vai poder ter acesso ao que está dentro daquela pessoa, porque ali existe um selo. O selo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca da promessa. Os filhos de Deus, eles têm que desejar receber este selo. Amém, pessoal? Nós não podemos aceitar viver nesse mundo sem ter o selo de Deus, sem ter o Espírito de Deus. Então por que ele diz que é o Espírito Santo da promessa? Porque o Espírito Santo era uma promessa que também já vinha sendo profetizada há milhares e milhares de anos atrás. Foi profetizado a vinda do Messias, foi profetizado a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a do Espírito Santo também, porque foi um preparar de caminho. Primeiro, antes de Jesus vir, quem foi que veio? João Batista. Então João Batista, ele preparou o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. E quando Jesus veio, ele preparou o caminho para o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, ele selou aqueles que creram no Evangelho da salvação. Amém? Então eu vou falar sobre um profeta que ele profetizou sobre o Espírito Santo de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus. Esse profeta foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele lançou uma profecia que no começo não era uma profecia boa, era uma profecia de juízo de Deus. O juízo de Deus estava por vir para aquele povo. O juízo de Deus estava chegando para aquela nação. E a única solução era o derramar do Espírito Santo. Amém, pessoal? Por exemplo, essa humanidade está se perdendo, sim ou não? E qual é a solução para a humanidade? É o derramar do Espírito Santo. É Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo.
Não existe homem que consiga convencer o outro. Por mais que ele seja uma pessoa muito sábia, muito inteligente, ele pode até fazer com que outra pessoa reconheça que está no caminho errado, mas ele nunca vai poder fazer aquela pessoa andar no caminho certo. Porque quantas são as pessoas que sabem que está no caminho errado, mas não conseguem fazer o certo? É verdade ou não é? Quantas pessoas que já reconheceram que precisam mudar, mas não conseguem mudar? Porque somente o Espírito Santo, ele faz aquela pessoa conseguir aquela mudança que precisa. Então o profeta Isaías, ele diz assim, levantai-vos, mulheres, que estais sossegadas, ouvi a minha voz, ó vós, filhas que estais tão seguras, inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras. Então ele vai falar com aquele povo que estava tranquilo, ele vai falar com aquele povo que estava sossegado. Aí ele continua: porque em 1 ano e uns dias virei a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vítima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos que estão tão seguras. Aí ele diz aqui: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarça, como também sobre a das casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Porque os palácios, eles serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre. Olha só. Então aquela profecia não foi boa, mas olha o que ele continua dizendo: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Olha onde é que começa a mudança, olha onde é que começa a transformação. Ele começa a anunciar uma ruína, ele começa a renunciar o juízo de Deus sobre aquela nação. Mas ele diz: olha, vai começar a acontecer isso, vai começar a acontecer isso, vai começar a acontecer isso. Os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações se tornarão em cavernas. Mas ele diz: tudo isso vai acontecer até que se derrame o Espírito lá do alto sobre nós. Amém? Então uma pessoa, ela pode até andar errante, uma pessoa pode até viver longe de Deus, uma pessoa pode até cometer coisas absurdas, até que aquela pessoa receba o derramamento do Espírito lá do alto. Amém, pessoal? Então o profeta Isaías disse: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Glória a Deus. Porque quando acontece o derramamento do Espírito lá do alto, então acabou tudo que é negativo, acaba-se, as maldições vão se acabando, aquilo que não era bom vai se acabando e vai dando lugar àquilo que é bom. Amém, pessoal? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Olha a profecia: então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será habitado como bosque. Olha a mudança. Aquilo que ia se tornar deserto, aquilo que ia se tornar em uma caverna, depois que o Espírito lá do alto foi derramado sobre eles, então aquele deserto se tornou em um campo fértil. Glória a Deus.
O que significa um campo fértil? É um campo que vai produzir frutos e flores. É um campo que vai dar a sua novidade. É um campo que vai dar ali a colheita para aqueles que plantarem. Glória a Deus. Então ele diz, então o deserto, ou seja, aquilo que não tem vida, aquilo que não produz nada, aquilo que não tem nenhum tipo de resultado, se tornará em um campo fértil. Glória a Deus. Aquilo que não funcionava vai funcionar, e o campo fértil será habitado como bosque. Olha o que ele diz: e o efeito da justiça será a paz. O efeito do quê? Da justiça. Tudo que o ser humano faz acontece, exige um efeito. Glória a Deus. Tudo que o ser humano faz vai produzir na vida dele o quê? Um efeito. Por exemplo, você vem na igreja, você ora, você busca a Deus, você toma a Santa Ceia, isso vai produzir um efeito na tua vida. Que efeito é esse, pastor? É o efeito da salvação e da vida eterna. Isso vai produzir um efeito na tua vida. O Senhor Jesus, Ele vai derramar sobre a tua vida esse Espírito que vem lá do alto, esse Espírito que sela o ser humano para Deus, esse Espírito que separa o ser humano para Deus. Amém? Então o efeito da justiça será o quê? Será a paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O Senhor Deus diz: e o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e de descanso. Houve uma mudança, sim ou não? Houve o antes e o depois. Como era que aquele povo estava vivendo, ia viver antes do derramamento do Espírito lá do alto? Eles iam ser assolados. O juízo de Deus ia vir para a vida deles. Aquilo que era fértil iria se tornar em um deserto. Mas o profeta diz: até que sobre nós venha o Espírito lá do alto. Amém? Depois que o Espírito lá do alto veio sobre aquele povo, o que foi que aconteceu? Tudo que estava deserto floresceu. Tudo que estava assolado, tudo aquilo que não tinha vida, começou a ser um campo fértil. Amém, pessoal? A vida que nós precisamos está em Cristo Jesus. Nós não podemos nos iludir em nada e nem ninguém. Somente Ele pode nos dar vida e vida e abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que buscar o selo de Deus. Nós temos que buscar sobre nós o Espírito lá do alto. Olha a mudança, olha a transformação. Ele disse: o meu povo habitará em morada de paz, moradas bem seguras e lugares quietos e de descanso. Bem-aventurado vós, os que semeais junto às águas. Amém, pessoal? Então o nosso Deus, Ele já vinha usando seus servos para profetizar sobre o Espírito Santo. Só que não tinha vindo ainda nem o Senhor Jesus ainda. E o ser humano já tinha a promessa de ser selado pelo Espírito Santo. É onde vem a mudança, é onde vem a transformação. Não aceite viver na igreja, vir na igreja e não ser selado pelo Espírito Santo. Não aceite ser uma pessoa que frequenta uma igreja e não ter o selo de Deus. Não aceite. Porque eu derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Glória a Deus. Olha a promessa de Deus. A promessa só vem
depois do derramado Espírito Santo. Ele está falando sempre que em derramar. Por que derramar? Porque ele simboliza como se o Espírito Santo fosse uma chuva. Quando está chovendo e você está lá fora, o que acontece com você? Você se molha todo. Amém? Aquela chuva ali, ela te molha todo. Você fica com aquela chuva no seu corpo. Assim é o Espírito Santo. Ele vem sendo derramado como uma chuva. E quando ele vem sobre a vida da pessoa, ele fica ali repousando sobre aquela pessoa. Amém, pessoal? Glória a Deus. Outro profeta Joel, ele diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. O que foi que o Senhor falou para aquele povo? Na época do profeta Joel, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, porque toda geração precisa do Espírito Santo. Amém, pessoal? A geração antes de nós precisou do derramado do Espírito Santo. E a nossa geração também precisa do derramado do Espírito Santo. E eu pergunto para você, e a próxima geração que virá, vai precisar ou não vai do derramado do Espírito Santo? Vai precisar também. Então, aquele povo precisava do derramado do Espírito Santo. E o Senhor falou assim para eles: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. A situação para eles estava difícil, estava lutada. Deus estava exigindo daquele povo para que Deus viesse derramar sobre eles, para que Deus viesse cumprir sobre eles a sua promessa. O que foi que Deus exigiu deles? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ele diz: isso vocês farão com jejum, com choro e com pranto. Glória a Deus. Jesus falou: vocês vão ter que se humilhar, vocês vão ter que buscar a minha face, vocês irão ter que me buscar de todo o vosso coração. Não adianta buscar de qualquer jeito, não adianta orar, se arrepender de qualquer jeito. Deus falou: vocês precisam fazer, mas fazer de todo o coração. Amém? Ele continua dizendo, ó: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Olha só: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então o Senhor Deus por muitas vezes permitiu o mal atingir aquele povo, atingir aquela nação. Por que Deus permitiu que o mal atingisse aquela nação? Porque o povo não queria dar ouvidos à voz de Deus. Então Deus, ele pensou: se esse povo não tiver o meu selo, como que eu vou guardar eles? Se esse povo não quer nada comigo, se esse povo não quer se voltar para mim, então qual é o compromisso que eu vou ter com eles? Então Deus falou: olha, para mim guardar vocês, para mim proteger vocês, para mim abençoar vocês, vocês precisam ter o meu selo, vocês precisam ter a minha marca, vocês precisam se converter de todo o coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. E para a honra e para a glória do Senhor, você sabe o que foi que aconteceu? Aquela nação, aquele povo, deu ouvidos à voz de Deus. Vocês acreditam nisso? Aquele povo ouviu o conselho de Deus, ouviu o conselho do Senhor. E o que foi que eles fizeram? Eles não rasgaram as vestes, mas eles rasgaram o coração. Amém, pessoal? Eles se converteram a Deus, mas eles se converteram
de todo o coração, com jejum, com pranto, com choro. Glória a Deus. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz, então o Senhor se mostrou zeloso daquela terra e compadeceu-se do seu povo. Amém? Olha o resultado de você dar ouvidos à voz de Deus. Aquele povo ouviu o que Deus falou para eles. Olha o resultado. Então o Senhor se mostrou zeloso. O que significa isso? Zeloso significa cuidadoso. Amém, pessoal? Aquele povo que estava desamparado, aquele povo que estava sendo como ovelhas desgarradas sem pastor, aquele povo que não tinha proteção, aquele povo que não tinha os cuidados do Senhor, Deus começou a cuidar deles. Deus começou a ser zeloso com eles. Se você vê uma pessoa, por exemplo, que tem um carro, e a pessoa está toda hora limpando ali aquele carro, o que você diz? Rapaz, aquele homem, ele é zeloso. Tudo que é dele é tudo limpo, bem limpinho. Olha o carro dele, nunca está sujo, está sempre limpando. Ele é zeloso. Ele é o quê? Cuidadoso. Tem uma casa, você entra na casa da pessoa, está impecável, está bem varrida, está bem adornada, a casa está bem arrumada, está tudo limpo, não tem poeira, está brilhando. O que você diz? Rapaz, aquele homem, aquela mulher é uma pessoa zelosa. Olha só como a casa está limpa. Olha só como está tudo zelado. Glória a Deus. Então aquela pessoa é cuidadosa com a sua casa. A pessoa não deixa a casa ficar suja, está sempre limpando. Então Deus, ele se mostrou para com aquele povo, o que, pessoal? Zeloso. Deus, ele foi cuidadoso com aquele povo, assim como Deus cuidava de Jó. Deus, ele era zeloso com a vida de Jó. Deus defendia Jó, Deus guardava Jó e Deus abençoava Jó. Porque Jó, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Deus era zeloso. Deus, ele se mostra zeloso com o seu povo aqui na terra, que procuram ter aliança com ele, que procuram ter o selo de Deus em sua vida. Aqueles que têm o selo de Deus, Deus, ele se mostra zeloso, cuidadoso com aquela pessoa. Amém? Deus está sempre provendo. Deus está sempre abençoando. Deus está sempre cuidando dos seus filhos. O Senhor Jesus falou uma certa vez assim: como eu queria fazer com vocês, como a galinha faz com seus pintinhos. Eu queria abrigar vocês debaixo das minhas asas. Olha o que Deus queria. Porém, aquele povo não dava ouvidos. E Deus falou: eu queria guardar vocês junto de mim. Você vê que a galinha, quando ela vai proteger os seus pintinhos, ela tem coragem. Ela enfrenta um gavião, ela enfrenta um cachorro, ela enfrenta um gato. É ou não é? E a bicha fica valente, fica ou não fica? Ela bota os pintinhos aqui e não tem quem tire. O Senhor Jesus falou: eu queria fazer assim com vocês. Quando o mal vir para cima de vocês, eu quero defender vocês. Amém, pessoal? Como a galinha faz com seus pintinhos. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. E o que mais? Se compadeceu do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que eu vos envio trigo mocho, azeite, e dele sereis fartos. E vos não entregarei mais aos opróbrios entre os gentios, mas eu removerei para longe de vós o exército do norte. Eis que se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E eu vou restituir os anos perdidos, que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta comeram. Glória a Deus. Então o Senhor falou: olha, os anos que vocês passaram longe de mim, os anos que vocês viveram sem os meus cuidados, eu vou restituir. Amém, pessoal? Com Deus você nunca perde. Com Deus não tem tempo perdido. Porque o Senhor,
é o Deus que restitui, até mesmo o tempo perdido. Tem pessoas que falam: ah, pastor, eu queria tanto ter conhecido a Deus antes, eu queria tanto ter conhecido a palavra antes. Se eu tivesse conhecido a Deus antes, eu não teria vivido tantos anos, eu não teria errado tanto na vida. É ou não é? Mas não tem problema, o Senhor Ele faz valer, o Senhor Ele restitui. Os anos que você passar na presença de Deus vai valer muito mais do que os anos que você viveu fora da presença de Deus. O salmista disse: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. Amém, pessoal? Deus Ele pode recompensar na tua vida um dia na presença dEle, um dia na casa dEle. Deus Ele pode valer mais do que todos os anos que você passou longe da presença de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Ele diz então: há de ser, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente. Olha como é que Deus procede na vida daqueles que buscam Ele. Deus procedeu com aquele povo maravilhosamente. Amém, pessoal? Deus quer fazer isso em nós. Deus Ele quer proceder para conosco de forma o que? Maravilhosamente. E há de ser que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, eu derramarei o meu espírito, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá o livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Glória a Deus. Muitos são chamados e poucos escolhidos, mas os escolhidos receberão a marca da promessa. Os escolhidos receberão o selo de Deus. Amém, pessoal? Por isso Jesus falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Foi o próprio Pai que selou. Amém, pessoal? Para você ver como o selo de Deus ele é tão importante na vida do cristão. Em Apocalipse, a Bíblia diz que vai ter o toque das trombetas. 7 trombetas irão ser tocadas, e aquelas 7 trombetas vai ser o juízo de Deus. A Bíblia diz que o 5º anjo ele tocou a trombeta, e João vai dizer assim, ó: eu vi uma estrela do céu que caía na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo. Aí ele diz, ó: e da fumaça vieram gafanhotos e sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva do campo, nem a verdura alguma, e nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. A 5ª trombeta vai ser tocada, e a Bíblia diz que uma estrela vai cair na terra, e vai ser dado a ele a chave do poço do abismo. Daquele poço vai sair uma fumaça, daquela fumaça vai vir gafanhotos sobre a terra. Esses gafanhotos são espíritos malignos que virão sobre essa terra. Só que aqueles gafanhotos receberão uma ordem. Aqueles gafanhotos vão receber a ordem de não causar dano, nem na erva da terra, nem na verdura alguma, e nem nas árvores.
mas eles causarão dano somente aos homens que não têm nas suas testas o que? O selo de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que têm o selo de Deus, os gafanhotos não irão causar nenhum dano. Mas aqueles homens que não tiverem o selo de Deus, os gafanhotos irão ter poder sobre eles. Amém, pessoal? E olha só a promessa que nós temos. Nós temos a promessa de ter o selo de Deus, de ser selados por Deus. Amém? Ele diz no 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, é a nossa garantia. A garantia de você ter a sua herança deixada por Deus, é você ser selado por Deus. Então, quem não tem o selo de Deus, o que você tem que fazer? Buscar receber o selo de Deus. Amém, pessoal? E você que já tem, e você que já foi selado por Deus, o que você tem que fazer? Você tem que manter esse selo na sua vida. Amém? Você tem que manter esse selo na sua vida até a volta do Senhor Jesus. Não perca esse selo, pois esse selo vai garantir a sua entrada no reino dos céus. Amém, pessoal? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu recebi o Espírito Santo, o pastor falou assim: Deus selou o Bruno. O pastor disse: o Bruno foi selado por Deus. E eu digo para vocês, pessoal, eu já tenho mais ou menos, estou mais lembrado, 17 anos na presença de Deus, 14, 15 que eu estou de pastor, e eu nunca me afastei da presença de Deus. Eu nunca me desviei da presença de Deus. Desde quando eu me converti até hoje, eu estou na presença de Deus. Amém? Fui levantado a pastor e até hoje eu nunca saí do altar de Deus. Já mudei de uma igreja para outra, mas sempre para onde? Para o altar. Já passei muita coisa na vida. Já peguei igreja no interior, que não tinha nem o que comer, não tinha obreiro. Era eu com 22, 23 anos para fazer tudo na igreja. Primeira vez que eu tinha saído da casa da minha mãe. Amém, pessoal? Mas o Espírito Santo me sustentou. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, não sabia nem onde é que estava. E eu disse: meu Deus, é que nem obreiro tem para ajudar. Mas o Espírito Santo esteve comigo até hoje. Amém, pessoal? Então nós temos que manter o selo de Deus. Quando uma pessoa é selada por Deus, essa pessoa não sai mais da presença de Deus. Amém? Essa pessoa permanece para a vida eterna. Glória a Deus. Então fique em pé em nome de Jesus.